Olá, querido irmão, meu amigo. Estamos mais uma vez aqui para prestarmos culto ao Senhor. Eu sei que você está em sua casa, mas separe esse momento, participe conosco. Esse é um momento muito especial de louvor, de adoração ao nosso Deus. E cada momento que a gente vai estar aqui, você vai estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, você vai estar ouvindo letras cantadas para glorificar a Deus. Eu quero convidá-lo para que você possa juntar-se a nós. Convida aí a sua família. Se você está na sala, convide as pessoas. Se estiver na copa, convide as pessoas. Convide, juntem-se aí para que nesse momento a gente possa estar acompanhando esse momento de adoração ao Senhor. Estaremos orando nesse momento, em seguida estaremos lendo a palavra de Deus e assim prestando culto ao Senhor nesse momento. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de falar contigo e que este culto chegue ao trono da graça do Senhor com cheiro suave. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Ó Deus, colocamos em tuas mãos os irmãos que vão estar participando, Deus, diretamente do culto, que sejam instrumentos em tuas mãos, porta-voz da palavra do Senhor, que a mensagem cantada possa falar ao coração do querido amigo, aos corações que nos ouvem nesta noite. Usa-nos, ó Pai Santo, cada um de nós que participa do culto como instrumento nas mãos do Senhor. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura da palavra de Deus, eu quero, desde já, agradecer a todos que estão participando conosco. Eu sei que é um momento em que muitas igrejas estão em culto nesse momento. No entanto, você que está assistindo agora da Igreja Batista em Parque São Mateus, que você esteja desejoso de estar prestando culto ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é merecedor desse culto, dessa honra e desta glória. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Convido você que abra sua Bíblia ou acompanhe conosco no livro de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 9, quando dá-nos uma palavra bem interessante acerca de Jesus. Vejam, vamos ver o que o texto informa acerca de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Talvez pareça estranho falar acerca de Jesus como o grande exemplo de obediência, mas é isso, exatamente isso. Jesus deixa aqui, através do escritor aos Hebreus, exemplo para toda a humanidade de obediência. O desejo de Deus, e com certeza é que cada um de nós possa viver em obediência à sua palavra. Que nesta noite, você que está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, que ouviu esse texto que tem uma importância muito grande, deixando como exemplo o próprio Jesus, é algo para profunda reflexão, é algo para a gente pensar muito na nossa vida aqui nesse mundo, principalmente no que tange a palavra de Deus. Vamos continuar louvando o Senhor. Nesse momento, o irmão Jorge Rangel estará cantando, louvando, exaltando o nome de Deus, e estejamos acompanhando e louvando ao Senhor nesse momento. Estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim.
sei, nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Nem a sombra da noite ali o verei. Haverá paz no vale pra mim. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estou nesse instante, Senhor, para lhe agradecer pela minha vida, Pai, pela minha saúde, pela alimentação, pela segurança que tens dado a mim e a toda a minha família. Pai, eu te peço, eu te suplico, Senhor, que nesse momento o Senhor acampe ao lado de cada enfermo que se encontra infectado por esse vírus, Senhor, que tomou conta do nosso país, do nosso planeta. Pai, acampa ao lado de cada um e fortaleça e renove neles a fé e a esperança de vida, Senhor. Que o Senhor proteja-os de todo mal, Pai. Que guarde e que dê muita sabedoria a toda a equipe que está de frente nessa pandemia, Senhor. Te peço também, Senhor, que o Senhor visite o lar de cada pessoa que perdeu um ente querido. Refrigere o coração de cada um, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Peço, Senhor, que esteja junto de cada decisão tomada pelos nossos governantes, que eles tenham sabedoria e tomem decisões a favor do seu povo, que já é um povo tão sofrido, Pai. Oh, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Venha socorrê-los, Senhor, por mais que eles não mereçam, porque somos pecadores. Mas o Senhor é misericordioso. Pai, te peço também, Pai, que esteja presente na casa de cada membro da nossa igreja. Que esse afastamento social, que esse isolamento social não venha afastar, não venha esfriar a união, a fé de cada membro. Que o Senhor guarde a equipe que existe, das Déboras, esteja com cada uma delas, das crianças, dos jovens, renovando a fé de cada um e não permitindo de forma nenhuma, Senhor, que haja um afastamento. Que continuemos unidos, fortes num só propósito, de louvar e glorificar a Ti, Pai. Pai, tome conta dos nossos pastores, das suas famílias. E te peço, Senhor, encarecidamente, que guarde também a minha família, os meus netos, que esteja com eles, protegendo, direcionando,
esteja ao lado do meu esposo, que ele venha modificar os seus pensamentos, que esteja onde quer que ele esteja nesse momento ao lado da minha filha, trazendo-la de volta para os seus braços, Senhor. Pai, abençoe a cada um que nesse momento está ouvindo essa oração. Perdoe os nossos pecados e livra-nos todo do mal. Amém. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, pois tenha vida eterna. Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor e nele tudo fará. Então, por esse dia, tu nos abençoa, nos guarda, nos livramento de todo mal. Amém. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper Minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha eu vou mostrar. Quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovem demais a morrer e seu negado. O pedido de o rei, o decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia o quarto homem e com ele passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que havia outro Deus e o adorou. Quem
nem a morte vai nos separar. Sem minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos agora refletir na palavra de Deus. Nós sabemos que desde o início do culto, o teor do culto é compartilhado, baseado, a fonte principal é a palavra de Deus. Nós recitamos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus e agora vamos ler e mais uma vez estar refletindo naquilo que Deus tem para nos falar ainda nesta noite. Nosso desejo, nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração. O texto que estaremos lendo está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E desse texto estaremos extraindo experiência de alguém que tem uma nova vida em Cristo. Assim diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero convidá-lo para que nesse momento a gente esteja orando, pedindo a Deus que possa, através do servo dele aqui nesse momento, falando ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de falar contigo. E nesse momento, Pai, eu coloco em tuas mãos a minha vida e todos quantos nos ouvem nesta noite, que o Senhor possa falar profundamente ao coração do querido amigo que nos ouve. E assim, Pai Santo, que possamos tirar lições práticas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como já falamos, o tema da nossa reflexão é experiência da nova vida em Cristo. Esse texto, Paulo fala do relacionamento com Deus. Entendemos que o relacionamento com Deus é a base para que se tenha bons relacionamentos. Se a gente não aprende a relacionar-se com Deus, se a gente não aprende as orientações da palavra de Deus, muitas vezes tem-se dificuldade de relacionar-se com as pessoas. E nós vamos ver através desse texto, entendemos que primeiro é necessário que se tenha um bom relacionamento com Deus, para que assim a pessoa possa relacionar-se bem com os demais, com as pessoas. 1 João escreve na sua carta, no capítulo 4, verso 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Ou seja, como alguém não ama a Deus, pode amar as pessoas. Então tudo isso tem a ver com relacionamento. Para que a gente consiga amar as pessoas, primeiramente nós precisamos de traçar um relacionamento com Deus. E você é convidado, meu querido amigo, você que porventura ainda não teve uma experiência com Deus, nesta noite possa experimentar aquilo que a palavra de Deus tem de melhor para oferecer, e assim você então vai conseguir ter uma vida completa, uma vida com Deus. Pergunto, será que vale a pena viver uma vida de completa obediência a Deus? Uma vida de dependência em Deus? Viver alinhados a tudo que Deus deseja para nós, seres humanos, para o homem? O sábio escritor Salomão, escrevendo no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 4, declara que sobre o percurso da vida, e ele então conclui que tudo é vaidade e correr atrás do vento. As coisas só têm significado se forem realizadas na presença de Deus. O escritor bíblico Salomão argumenta que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A resposta é sem dúvidas que sim, vale a pena
vale viver em obediência a Deus. Muitas vezes eu já declarei, até mesmo para os irmãos no tempo de nossa igreja, se a vida é dura, aqui a caminhada é difícil, se Jesus já disse que teríamos lutas, teríamos aflições, então é melhor que essa caminhada seja em obediência à vontade de Deus. É melhor sofrer em obediência a Deus a sofrer desobedecendo a Deus. Se temos que sofrer, então, soframos então cumprindo aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Acredito ser mais saudável, mais sábio, mais sano, com maior garantia por acreditar na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus e vivemos com todas as nossas dificuldades, porque somos imperfeitos, somos pecadores. No entanto, o nosso desejo é que a palavra de Deus seja a nossa prática constante, o nosso dia a dia, cumprir a vontade de Deus. Eu entendo que é a melhor opção que podemos fazer aqui no mundo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo deixa nesse texto um conselho muito claro, muito bom, muito saudável, um conselho que produz vida, um conselho prático que deve ser vivenciado por mim, por você, por todos nós, um conselho que o mundo deve observar. A mensagem que o apóstolo Paulo entrega inicialmente é para aquele povo romano, porque foi uma epístola escrita aos romanos. No entanto, essa palavra de Deus fala aos nossos corações e deve ser aplicada por cada um de nós. Não se deve ter medo de perguntar a Deus em oração qual é a sua vontade, porque quando essa decisão é praticada é porque entendemos que Ele é a fonte da vida, Ele tem o melhor para nós. Quem não deseja pôr em prática a vontade de Deus, embora sendo a melhor decisão, é melhor perguntar a Ele qual é a sua vontade. Há muita gente que muitas vezes toma decisões primeiro e depois deseja que Deus venha concordar. O que acontece quando alguém escolhe a nova vida com Deus? Isso vamos ver nesse momento. Em primeiro lugar, quando se experimenta uma nova vida com Deus, com Cristo, a pessoa passa a viver em obediência, passa a viver em adoração. O primeiro versículo do texto lido nos declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O conteúdo da palavra de Deus deve ser praticado. Vemos o escritor Tiago, no capítulo 1, versos 22 a 25, faz uma declaração bem interessante que concorda com esse texto que Paulo escreve aos Romanos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Podemos, irmãos, ainda o que João escreve no Evangelho, algo que mostra-nos que quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, consequentemente a realidade é de alegria, a realidade é de felicidade. Foi isso que lemos aqui: será feliz naquilo que fizer. João ainda escreve no Evangelho, no capítulo 13, 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. A prática, a palavra de Deus, irmãos, nos traz alegria, nos traz felicidade. É por isso que há uma necessidade para que as pessoas possam, nessa caminhada aqui deste mundo, sei que não é fácil, Jesus disse que teríamos lutas, dificuldades, no entanto, a gente consegue alcançar algo que o mundo não tem, uma alegria que o mundo não tem, uma paz que o mundo não tem. A gente costuma dizer aquilo que Paulo escreve aos
aos Colossenses, uma paz que não é entendido pelo homem, que excede todo o entendimento. O texto nos diz que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício, significa oferecer a Deus para que Ele seja o controlador da nossa vida. Nossas ações estarão de acordo com a vontade dEle. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, vocês que estão nos assistindo nessa oportunidade, será que já tem parado para refletir, para pensar quanto à necessidade de viver uma vida de obediência? Muitas vezes você tem sofrido as lutas desse mundo pelo fato de estar vivendo o contrário às orientações da palavra de Deus. Quando nós praticamos, quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, quando vivemos alinhados à vontade de Deus, com certeza a consequência positiva é alegria. Deus, Ele tem algo muito especial que nos motiva a continuar a nossa caminhada aqui nesse mundo de lutas. Vivemos um tempo de dificuldades, de lutas. Imagina, meus queridos irmãos, viver esse tempo longe de Deus, em desobediência à vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos declara que Salmo 23, verso 4, Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. Então vale a pena viver em obediência à palavra de Deus, viver em obediência à vontade de Deus, porque com certeza em obediência à palavra de Deus a gente passa a ter uma vida diferente, uma perspectiva de vida diferente do que o mundo tem. Ainda, meus queridos irmãos, quando se experimenta a nova vida em Cristo, passa a ter uma mente diferente, renovada. O texto bíblico nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Por que ter uma mente renovada? Mente renovada para não mais viver na mentalidade carnal, mente renovada para não mais viver aquilo que o mundo ensina, orienta, que leva à perdição, mente renovada para viver as orientações da palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, ainda no capítulo 8, versos 6 e 7, ele nos diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É o que Deus deseja para cada um de nós. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não podemos ter a mente carnal. Quando nós temos a mente baseado nos preceitos, nos conceitos do mundo, nós fazemos aquilo que a gente entende que é certo. Quando a gente passa a ter a mente baseado nas orientações de Cristo, a mente de Cristo, nós vivemos em obediência à vontade de Deus. Nós vivemos algo que o mundo não alcança, que o mundo não teve, não experimentou. Talvez uma palavra muito pesada, no entanto verdadeira, após o contexto em que Jesus perdoa a mulher adúltera e continua seu discurso sobre sua missão. No capítulo 8 de João, no versículo 44, ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando temos a mente renovada, renovação da mente significa deixar de lado os princípios e valores errados, deixar de lado as coisas do mundo, a mentira, as coisas do inimigo, e substituir por pensamentos verdadeiros e eternos da palavra de Deus. Na realidade significa libertação do pecado, nova vida em Cristo. A palavra de Deus
nos declara no Evangelho de João ainda, capítulo 8, verso 32 e verso 36, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu quero, nessa noite, meu querido irmão, meu querido amigo, que tipo de ações são comandadas pelos seus pensamentos? O que você tem feito neste tempo estaria de acordo com as orientações da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus deseja para o seu coração, alinhado àquilo que a Bíblia ensina? Temos a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de regra e fé. E é necessário, então, que nós possamos viver. E se você deseja viver uma nova vida em Cristo, precisa ter a mente renovada. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mente pensando diferente. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 17 a 25, declara: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Passamos a não fazer mais aquilo que a gente quer, mas a vontade de Deus. Ainda o texto continua dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, viver uma vida de desobediência a Deus, viver uma vida com a mente, com as coisas do mundo, estão designados à morte eterna. Mas quando damos vazão ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós observamos as orientações da palavra de Deus, então nós passamos a ter o fruto do Espírito, que a palavra de Deus, Paulo declara no capítulo 5, verso 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nosso desejo e nossa oração, que você venha estar refletindo em tudo que já ouviu nesta noite, que você possa optar em viver uma vida de obediência a Deus, que você possa optar, ter a mente renovada, e quando isso acontece, há uma sequência, consequentemente, você passa a viver uma vida profunda de experiência com Deus. A parte B do versículo 2, o texto nos diz: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o corpo é controlado pela mente, os desejos são controlados, então, de se usufruir da perfeita vontade de Deus. Se aquilo que você pensa é diferente do que o mundo ensina, se aquilo que você pensa, se houve uma mudança na sua mente, o seu desejo é viver a vontade, não apenas a vontade, mas a perfeita vontade de Deus, é viver uma experiência extraordinária com Deus, e Deus deseja isso para todo mundo. A palavra de Deus é muito simples e clara quando diz que Deus amou todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e a vida eterna. Isso é para aquelas pessoas que desejam viver em obediência à palavra de Deus, para aquela pessoa que deseja ter a mente mudada com a palavra de Deus, com certeza vai ter uma experiência extraordinária com Ele.
Mas é exatamente quando se dedica a vida a Deus, as intenções e desejos do coração, com a mente de Cristo, em formação do novo crente, prevalece sobre a nossa vontade imperfeita e amarga, contrária à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo deixa bem claro, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que uma nova vida não é fácil, uma nova vida em Cristo não é fácil, mas é uma experiência maravilhosa, é uma expectativa que o mundo não tem, é uma expectativa, uma esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, verso 27, em sua primeira epístola, ele declara: olha como é difícil, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É difícil a vida cristã, o apóstolo Paulo fala isso claramente. No entanto, é bom demais a gente ter uma vida de experiência com Deus. Se fazemos pelo corpo, no entanto, é a mente que deve comandar. Tudo aquilo que nós colocamos em prática deve vir da mente, mas a mente de Cristo. Deve vir da mente mediante aquilo que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, declara: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que praticamos, será que está em sintonia com a vontade de Deus? Será que temos buscado viver uma vida de obediência à palavra de Deus? Você, meu querido amigo que está me ouvindo nessa noite, que tem tido oportunidade de ouvir a palavra de Deus, será que já parou para experimentar como a palavra de Deus tem algo extraordinário para conduzir a nossa vida? Experimentar uma nova vida é algo excelente. Faz com que a gente passe a ter uma vida de obediência pela mudança da mente, passa a ter uma experiência extraordinária com Deus. Que você, meu querido amigo, você mesmo, meu irmão, que tem conhecimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus possa ser uma realidade na sua vida, que nós possamos estar vivendo realmente uma nova vida pelo fato de termos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e que possamos viver em completa dependência de Deus, que possamos viver em um bom relacionamento com Deus, para que a gente possa nos relacionarmos com as pessoas que estão perto de nós. Que Deus possa te abençoar e que você, meu querido amigo, meu querido irmão, possa absorver a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. E nesta noite, você que já tem experimentado a vida com Cristo, possa cada vez mais estar colocando em prática, crescendo na vida espiritual. E você que ainda não experimentou Jesus, que possa nesta noite parar para pensar, refletir o quanto magnífico ter a vida nas mãos de Deus, quanto é maravilhoso ter a vida nas mãos de Deus, porque é a única palavra que nos dá uma esperança de verdade, é a palavra de Deus que nos apresenta Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Que Deus possa nos abençoar e que possamos estar colocando cada vez mais a nossa vida no altar do Senhor. Amém.